Jornal da Mix. Direito do consumidor. Alexandre Caminha, coordenador do PROCON de Blumenau, está ao vivo com a gente aqui nesta manhã. Tudo bem, Caminha? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Pancho. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Mix, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. O 11 de setembro, cada vez que a gente fala nessa data, remete, a gente falava aqui nessa semana, ontem, né? Remete às Torres Gêmeas e tal, mas 11 de setembro é uma data importante também, onde foi fundado há 32 anos, né? Criado, né? O Código de Defesa do Consumidor, né? Que nos resguarda de muita coisa, né, Caminha? Na verdade, assim, é uma data, 11 de setembro marcou, né, a questão das Torres Gêmeas para quem passou, para quem, né, para quem viveu, aquilo, né? E isso ficará para a história, né? É porque eu fico pensando, para nós é tão vivo isso ainda, né? Mas ontem ainda conversando com o Estevão era uma criancinha, era um bebê. Pensa nisso, rapaz. Ah, meu Deus do céu. O tempo passa, passa demais, passa demais. O Pança Palmeirense Já para nós dois, nós três, né? Aqui, né, parecia que foi ontem, né? Veja bem. Foi ontem. Mas enfim, daí temos... A boa notícia é que no dia 11 também tivemos o Código de Defesa do Consumidor. Fica imaginando o que era tudo isso sem o Código de Defesa do Consumidor, né, como é que Caminha? funcionava antes, Caminha? Na verdade, assim, qual é que foi o objetivo principal do Código de Defesa do Consumidor? Você pensa aquela pessoa que ela tinha uma conta de telefone celular de 69... Naquela época não tinha celular, né? Mas era uma conta de telefone fixo de R$ 39,90 ou de R$ 69,90, né? E essa conta, esse telefone de repente ficava mudo. Ele tentava entrar em contato com a operadora, não tinha nenhum telefone para entrar em contato com a operadora, né? Onde ele ia reclamar? Já existiam os DECONs, que eram os Departamentos de Defesa do Consumidor. Aliás, Blumenau foi o primeiro município, um dos primeiros municípios a ter um sistema, um Departamento de Defesa do Consumidor. Uhum. Né? E não tinha quem recorrer. Quando eles recorriam de uma situação como essa, tinha que entrar no judiciário, porque não existia um 0800, não existia um contato direto com o fornecedor. E tu imagina, né, uma pessoa que tem lá o seu serviço, ela pagou por aquilo, pagava lá os seus 60, 100, vamos dizer que é R$150 para ter uma linha telefônica naquela época por mês, e ela não funcionava, ele tinha que entrar no judiciário contra uma operadora de telefonia que era campeã, né, era a maior empresa de telefonia. Nós tínhamos, naquela época era Brasil Telecom, nem era Brasil Telecom, era antes disso, né? Era Telesc, exatamente. Telesc. Então, assim, como é que um consumidor... As ações da Telesc. Isso. Você lembra? Tem quem tinha uma linha telefônica, era e venderam... Rico. Não, só rico. E aí a pergunta era, como uma pessoa dessa conseguia abrir uma ação contra uma empresa multimilionária? Ficava muito fora, essa balança ficava muito descompensada. Então, a ideia do Código de Defesa do Consumidor não foi só para a telefonia, mas a telefonia sempre foi campeã de reclamação e foi um dos motivos que se criasse o serviço de atendimento ao consumidor, que é o SAC, que é o 0800, era para que esse consumidor tivesse pelo menos um meio de conversar com essa pessoa. Claro que muita coisa de lá para cá mudou, muita coisa de lá para cá ainda a gente acaba penando, né? O famoso tempo de espera no 0800 ainda é algo que de vez em quando nós temos reclamação no PROCON, mas, é um absurdo, mas muito melhorou. De um certo modo, esses consumidores hoje, eles entram no PROCON e têm o seu problema resolvido aí, às vezes, em horas. Uma simples ligação, o PROCON entra em contato. Muito embora eu sempre falei, né, que o PROCON deveria ser um órgão estritamente orientativo. Porque a partir da hora que essa pessoa vai no PROCON é porque ela não teve seu problema resolvido, alguma coisa está errada. Com certeza. A gente normalmente orienta primeiro entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Não é todo consumidor que tem paciência de ficar no 0800 esperando, e ele acaba indo ao órgão de defesa do consumidor. O próprio Código de Defesa do Consumidor, quando foi criado, ele fortaleceu os PROCONs, fortaleceu o sistema de defesa do consumidor, que criou-se aí o Ministério Público de Defesa do Consumidor, criou-se, né, a Defensoria de Direito do Consumidor. Então, tudo isso foi dando aquele outro lado da balança. E hoje, a balança ela é uma balança muito mais equilibrada. Repito, o consumidor hoje não precisa mais entrar na justiça para ter uma linha telefônica reativada por motivo de suposto não pagamento, alguma coisa nesse sentido. Hoje vale o princípio da boa-fé do consumidor, algo que foi criado com o próprio código, né? Onde esse consumidor, o que ele alega é verdade, e a parte contrária é que precisa provar. E a gente sabe que isso, dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e dentro dos próprios PROCONs, é muito respeitado pelas empresas. Lá atrás teve uma restrição gigantesca, né? Os empresários, poxa, nós vamos ser prejudicados. Hoje os empresários usam o Código de Defesa do Consumidor para eles.
né, em muitos casos. É aquela situação que a gente falou há umas 2, 3 semanas atrás. Poxa, o empresário que tem uma linha telefônica, ele está usando o telefone não é para lucro. Né? Em certo modo, hoje o nosso telefone é um objeto de trabalho. Exato. Então, ele entra hoje no PROCON Não e é tem seu direito diferencial resguardado. competitivo, nem isso. né? Exatamente. Nós temos, inclusive, PROCONs que são mais voltados a fornecedor em situações como essa, né? E aí vai de linha por linha. O que a gente pode dizer assim desses 32 anos é que o consumidor realmente foi fortalecido. Muita coisa ainda precisa, né, atualizar. Vamos lá, 32 anos, nós não tínhamos internet naquela época, né? Era uma internet de escada e olha lá, acho que estava indo de projeto, acho, né? Em 90 não tinha internet. Não, acho que talvez nem a de escada. Acho que O A discada computador veio ali em 95, 94, por aí. O computador era algo que, poxa, a gente tinha um computador para jogar Pra jogar um paciência. joguinho. E para Campo minado, minado. caminha. isso, cara, campo minado, campo você tinha que minado, botar é um verdade. disquete, você tinha que botar um Caramba, um tinha que disquete instalar as pra coisas. instalar Disquete 1 de coisas, 10, 2 de levava. 10, 3 de 10. Isso, Lembra disso? Cara? Isso, então assim, a meu coisa Deus. evoluiu muito, né? Disquete de 1.4 megabytes. Nossa, É, cabiam era 12 poderoso. fotos, né? Cabiam 12 fotos. E olha lá. Mas essa vinda da modernizou, internet né? também fez com que o PROCON também se modernizasse em algumas cláusulas, né? Estou imaginando aqui, né? E o Sem código dúvida. tem que ficar sempre atualizado. Hoje, um dos objetivos nossos ali enquanto PROCON é fazer o PROCON digital. Nós precisamos ter o PROCON aqui na palma da mão. Na minha época, lá, diretor do PROCON, nós lançamos um aplicativo e esse aplicativo estava disponível para os consumidores, algo que há, vamos lá, 6, 7, 8 anos atrás, não era tão visualizado como hoje. É você tirar uma foto e ela ter a geolocalização. Sim. O cara pensava, o que era geolocalização? Pô, a gente está falando disso há Hoje todo mundo tem. 6, 8 anos atrás, né? Verdade. Hoje todo celular tem, né? Antigamente tu ligava o GPS do telefone, ele fazia, sumia a tua bateria, né? Verdade. Hoje tá tudo, hoje é muito mais moderna, né, a situação. Então, da mesma forma, o próprio Código de Defesa do Consumidor precisa, em alguns momentos, atualizar no que diz respeito às compras pela internet, a questão dos carros usados, não é dos carros, eu vou falar em geral, né? O produto usado em si, ele é um produto muito delicado, né? E aí, quando a gente fala em produto delicado, a gente fala de veículo. Veículo é uma situação que a gente tem bastante problema lá, né? Poxa, a garantia é de 3 meses de tudo. Pelo Código de Defesa do Consumidor, sim. Mas a gente entende que não tem como dar garantia de um pneu. O cara, né, o cara usou Amortecedor. amortecedor, que o cara já comprou um carro com 10, 20 anos de uso. O cara não vai comprar um carro de 20 anos achando que ele vai sair com um carro zero da concessionária. E mesmo o carro zero da concessionária, eu já tive situação lá de veículo zero, que o cara saiu daqui, subiu a serra, um carro a diesel, que estourou na metade do caminho. Não tinha 200 quilômetros. Nossa Senhora. Né? Então, assim, existem situações e situações que precisam ser realmente readequadas no Código de Defesa do Consumidor. Recentemente, a gente teve uma atualização em 2022 sobre o superendividamento. Uma situação que, vamos lá, empréstimo consignado, empréstimo de empréstimo, liberou-se isso de uma forma tão vultuosa que as pessoas hoje têm uma facilidade, né, de ter o dinheiro na ponta da sua conta, mas ele esquece que o cara tem que pagar o mês a mês. Sim. Daqui a pouco, quando ele viu, ele se super endividou, porque o salário que ele recebia era de R$ 1.500, né, de aposentadoria, ele já está com R$ 1.000, né, de um certo modo, já consignado. E o que ele faz com R$ 500? Né? Então, assim, são situações que foram atualizadas no próprio Código de Defesa do Consumidor. Tem coisas que não mudam nessa história, né? Porque telefonia, sistema bancário, por exemplo, sempre foram os campeões de reclamação, mesmo porque todo mundo tem telefone e todo mundo Só a tem tecnologia que veio para aprimorar algumas certas coisas, mas não muda. Mas o que mudou, na realidade, o que eu percebo que mudou é a relação do comércio eletrônico, o e-commerce, né? Isso, porque não existia isso, né? Até, sei lá, 15, 20 anos atrás não tinha e-commerce. Se tinha, era muito pouco. Hoje todo mundo compra pela internet. É impressionante o volume de compra, o volume de entrega, né? Tanto que as empresas de logística cresceram um monte aqui no Brasil. E que tarefa difícil, né? De estabelecer regras para isso, né? Por exemplo, a questão de poder devolver em 7 dias, independente do motivo. Tipo, eu não gostei, pode devolver 7 dias. Que bacana isso. Foi uma adaptação isso, né? Pelo Código de Defesa do Consumidor, se nós fôssemos analisar o que era essa regra dos 7 dias,
era aquele vendedor da Barça, né, que ele vinha vender, ele vinha na sua casa, batia na sua porta da sua casa, né, ele dizia assim, olha, Barça é isso aqui, ó. Pra quem não sabe que é Barça, que tá ouvindo a gente, verdade. Barça era uma enciclopédia É um Google de papel. física, um Google de papel. Imagina o Google em livro. Quantos livros, né? Não tinha, Barça, não quanto tinha o volume tinha a Barça? Ctrl-L, né, não tinha o famoso Ctrl-L Nada, de Mas localizar. quem tinha coleção completa, né? E era caro Opa, demais para você não, ter a Barça, né? E o problema, de novo, do arrependimento, é que ele vinha vender uma Barça na primeira a folha que ele mostrava, a primeiro caderno que ele mostrava, era todo colorido, bonito, tal. Depois enfim, era tudo quando preto e chegava era tudo preto e branco, né? E aí era o direito de arrependimento. Ele começou por ali, porque eu não tive acesso, né? Ele me mostrou só uma parte, né? Sim. E a gente acabou usando analogia no que diz respeito à compra pela internet, porque a compra pela internet o cara olha ali uma TV, Uma coisa é tu ele olha não na sabe o foto, outra tamanho. coisa... Não tá, Exatamente. não tá tateando? Tem uma Não. percepção do tamanho. Aí ele compra uma TV que, pô, bonita, 70 polegadas, preço bom. que é 70 Comprou, polegadas? chegou em casa, 70 polegadas, não cabia não entrava dentro de casa. Não tem enfim, noção né? o que é 70 polegadas. Caminho, o WhatsApp do Procon, o povo tá perguntando, Pois é. tem número novo, atenção. Na semana passada, né, eu Deixasse acabei a desejar deixando aqui, a desejar aqui, né? E um dos motivos que, assim que eu entrei, poxa, a gente não pode ter um número complicado, né? Então, assim que eu entrei, eu decorei depois de muito tempo, mas era um número difícil. O telefone do Procon é 151 no Brasil inteiro. Então, foi uma luta para que a gente pudesse fazer com que esse número de Procon, de WhatsApp, fosse algo parecido. Então, hoje a gente usa a primeira inicial, que é da Prefeitura, que é 3381, do telefone fixo da Prefeitura, 7151. Esse é o novo WhatsApp do Procon, que é o 3381, que é o telefone inicial da Prefeitura, 7151. Muito bem. Valeu, Caminho. Até semana que vem. Gente, eu estou à disposição. Tá? Um mais. abraço. Até mais. Tem aí o horário político, a gente volta já já. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.